Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Chegamos ao momento da ministração da palavra do Senhor e eu convido a amada igreja a me acompanhar na Bíblia Sagrada. Vamos ler o Salmo 77, vamos trabalhar com o Salmo 77. Eu vou ler inicialmente os versículos 1 e 2, mas nós vamos trabalhar com todo o Salmo na noite de hoje. Salmo de número 77, versos 1 e 2. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te rendemos, Senhor, pelas tuas misericórdias de nos ter reunido aqui esta noite em teu nome, para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Que eu seja simplesmente um vaso em tuas mãos, um canal a ser usado pelo teu Santo Espírito. Perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas fraquezas. Sou um caco no meio de outros cacos de barro, Pai. Se não fosse a tua mão a me erguer, eu não sei o que seria de mim, Senhor. Venha falar aos nossos corações, é o nosso desejo, Pai, é a nossa vontade. Por isso estamos aqui. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Te agradecemos. Amém. No dia da minha angústia. Nós encontramos aqui Asaf, que escreveu este salmo de número 77, passando por um momento de angústia. Ele fala: no dia da minha angústia. Jesus disse: no mundo passais por aflições. E é nesta vida nós alternamos, queridos, momentos de grande animação com momentos de desconsolo. Nós alternamos momentos de alegrias com momentos de tristezas. É como numa roda gigante. Um dia nós estamos lá no alto, no momento seguinte, no outro dia, nós estamos lá embaixo. Os nossos sentimentos, eles se alternam com tamanha frequência que nós nos sentimos desgastados, nós nos sentimos cansados, abatidos, e a vida vai perdendo a graça muitas vezes.
e nós entramos em um processo de depressão, de experimentar um abismo sem fim. Parece que não chegamos nunca ao final do abismo. Quando nós atingimos este ponto na nossa vida, a pergunta que fazemos é: será que o meu sofrimento vai ter fim? Qual é a solução? Qual é o caminho que nos tirará desta profunda depressão? E é esta alternância de momentos bons e momentos ruins. O Salmo 77, ele narra a história de um homem, Asaf, como já falamos, que ele experimentou, queridos, profundas angústias na sua vida. Ele viveu e sofreu momentos em que se desesperou da vida, mas tem um final feliz. Graças a Deus, ele venceu. Qual o segredo de Asaf? No dia da minha angústia, o que fazer quando este dia inevitável se abater sobre nós? Inevitável este dia. Nos momentos mais angustiantes do ser humano, a presença consoladora de Deus nos sustenta na nossa caminhada. Nós somos diferentes, nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra, nós temos andado com o Senhor, ou não? De que nos tem valido conhecer a palavra? De que nos tem valido ter andado com o Senhor tanto tempo, se no dia da nossa angústia nós reagimos como quem não conhece Deus? Nós reagimos como quem não conhece a palavra? Irmão, não nos enganemos, não nos iludamos. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Pregamos para os outros, temos a palavra na ponta da língua, sabemos a Bíblia de cor e salteado, dizemos qual é o livro, qual o capítulo, qual o versículo que se encontra determinado texto, mas na hora da minha angústia, de que tem me servido esse conhecimento? Para eu me desesperar, me trancar num quarto, ficar chorando, perder o sono de noite? Irmãos, vejam que nós temos atitudes diferentes. Eu gostaria de mostrar esse contraste entre dois salmistas. Asaf aqui está experimentando um momento de angústia, e nós vamos ver daqui a pouco um outro salmista que também, passando por momentos de angústia, reage de forma diferente de Asaf. Queridos, a angústia é a ansiedade. Concorda comigo? O que é a angústia? Angústia é esse sentimento que oprime o nosso ser. É como que oprime nosso coração. É uma sensação de ansiedade diante da nossa impotência quando os problemas nos sobrevêm. E nós ficamos angustiados, porque estamos ansiosos. Ansiamos por ver a angústia passar, o problema passar, mas não passa. O dia da minha angústia. Angústia é ansiedade. Angústia é aflição intensa. Angústia é ter a sensação de estar sendo sufocado, quando os nossos limites de suportar as mazelas,
as dificuldades, as notícias, as perseguições, as doenças, seja lá o que for, quando os nossos limites, eles são imprensados, eles são reduzidos, eles são restringidos. E a pergunta que vem nesse momento é: o que fazer no dia da angústia? Você está vivendo um dia de angústia, será? Espero que não. Mas Senhor Jesus disse que no mundo passais por aflições. Então, se não estamos vivendo hoje, vamos nos preparar. Esse dia chega. E o que fazer, segundo a palavra de Deus? O que é que Deus tem para nos dizer nessa noite? Qual é o conforto que vem da parte do Senhor? Qual é o ânimo que Ele nos dá? Tenha bom ânimo. A primeira coisa que o salmista diz que fez: ele elevou a voz até o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 50, versículo 15. É o que a palavra nos orienta. Salmo 50 e no versículo 15. Amém? 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Qual é o conselho do Senhor? Invoca-me no dia da tua angústia. E Asaf, o que é que diz no Salmo 77, no verso 1? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. A alma não se consola, mas ele diz que passa a noite inteira elevando as mãos para o Senhor e não se cansa de clamar e de buscar ao Senhor. Ele já começa dizendo que eleva a voz, ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor. Ele diz: eu procuro a sua assistência, eu procuro o seu favor, eu procuro incansavelmente, eu não me canso, eu passo a noite inteira sem me cansar, mas eu não paro de buscar ao Senhor. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor até mesmo durante a noite inteira. No dia da minha angústia, a minha alma, é certo, recusa a consolar-se. Mas olha que sentimento humano parecido com o nosso. Ele diz que a alma se recusa a se consolar. Ele está buscando ao Senhor, mas ele diz: eu não vou reprimir os meus sentimentos enquanto eu não encontrar as respostas para os meus sofrimentos. Eu acho essa atitude dele um tremendo exemplo para mim e para você. A alma se recusa a se consolar, mas ele o tempo inteiro se coloca nas mãos do Senhor, o tempo inteiro. Ele diz no verso 3 que se lembra de Deus. Ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Olha que momento difícil ele está vivendo, mas ele está na presença do Senhor. Ele se lembra de Deus, ele entra num diálogo intenso com o Senhor. E irmãos, um diálogo racional, é um diálogo de profunda intimidade. Ele diz: eu gemo, eu medito, eu me desfaleço. E no verso 4: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Irmãos, no dia da minha angústia, o salmista diz: eu não durmo,
eu me lembro do meu passado com Deus. Veja que conflito, como as pessoas reagem diferente. Asaf diz, talvez que nem você, que no dia da angústia ele não consegue dormir. Abra sua Bíblia no Salmo 3 e no verso 5. Salmo 3 no verso 5. É um salmo de Davi. Davi reagia diferente. Davi diz, aleluia, ele está dizendo: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E aqui no 5 que eu queria lhe mostrar, Davi reagia assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. No Salmo de número 4, no verso 8, o mesmo Davi, em meio às tribulações, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Como você tem agido? Como Davi ou como Asaf? Davi, pelo jeito, ele descansava totalmente no Senhor. Asaf, ele ficava clamando a noite inteira e não conseguia dormir. Ele diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Que contraste! Dois salmistas passando por tribulações, por angústia. Um se colocava totalmente nos braços do Senhor, mas o outro, a alma dele se recusava a se conformar. Como é que está a tua alma, meu irmão? Como é que está a tua fé, meu irmão? De que tem valido você conhecer a palavra, você pregar a palavra para os outros? Ela tem servido para você? Eu tenho me perguntado muito sobre isso. Eu prego na igreja, prego no rádio, prego em culto campal, prego para as pessoas quando eu visito. Mas e quando é no dia da minha angústia, a palavra que eu tenho dado para os outros tem servido para mim? Ela tem servido para você? O que você já conhece de Deus? É essa grande pergunta que fica nessa noite. O salmista Asaf, no verso 6, ele diz que olha para dentro de si mesmo. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Ele fica olhando para dentro de si mesmo. Ele procura ser autêntico, na verdade. Eu acho interessante essa postura de Asaf também, porque ele não encobre o problema, ele não ignora o problema, ele procura ir fundo na razão do problema. Ele diz que olha para dentro de si mesmo, ele procura não mascarar a situação. Ele diz: eu sou assim e eu estou assim. Você diz isso também? Você reconhece, apesar de andar nos caminhos, de ter buscado ao Senhor, mas você se reconhece assim? E você se reconhece: bom, eu estou assim, eu sou assim. Era isso que Asaf estava dizendo. Teria porventura, quem sabe, ele fica, quando ele diz que está olhando para dentro de si mesmo, ele fica buscando: teria eu falhado em alguma coisa na minha comunhão com Deus? Será que Deus está usando esta situação angustiosa para chamar a minha atenção para algo em especial? Você está entendendo a voz de Deus? Por que esta situação angustiosa? Jó não tinha pecados, mas nós podemos estar
passando pela fornalha da aflição, para Deus nos despertar a atenção para alguma coisa. Teríamos porventura falhado? É importante que a gente olhe para dentro de si mesmo e busque, irmãos. O Espírito Santo vai nos mostrar, ele vai nos dar o discernimento onde estamos falhando e onde é que nós podemos melhorar ou corrigir se for preciso. Ele diz: eu converso com Deus, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Eu preciso conversar com Deus, uma conversa franca. Será que você não está precisando ter uma conversa franca mesmo com o Senhor? A canção que cantamos ainda há pouco diz: quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Será que não estamos precisando ter uma conversa franca com o Senhor? Queridos, conversa de dois adultos, inquiridora, é verdade, mas respeitosa. Senhor, me mostra o que é que está havendo. Revela, Senhor, se eu estou sendo provado, se eu estou em falta, onde é que eu tenho falhado. Me mostra, Pai, eu quero me enquadrar. Mas esta situação angustiante na minha vida, Senhor, o salmista fica perguntando no verso 7: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não volta, não é? A ser propício, ou seja, a ser favorável? Ele fica questionando. Irmão, rejeita o Senhor para sempre? Rejeitar, pensa comigo, é lançar fora. Romanos 11, no verso 1, a palavra nos diz, abra sua Bíblia, marque lá, Romanos 11, verso 1: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele pergunta e ele mesmo responde: de modo nenhum. Deus não rejeita o seu povo. Deus não lhe rejeitou. Deus não rejeitou o salmista. Deus não rejeita nem a mim nem a você. Ele quer, na verdade, que nós endireitemos os nossos caminhos na sua presença. No verso 8, o salmista continua se indagando: cessou perpetuamente a sua graça. Irmãos, Salmo 66, o verso 20, responde a esta indagação do salmista, e quem sabe a sua indagação, se Deus cessou a graça de Deus. Salmo 66, verso 20, olha a posição de outro salmista aqui. Quem foi esse salmista no Salmo 66? Não tem o nome do salmista, mas nós podemos confrontar como cada um reage diferente. No Salmo 66, o verso 20, esse salmista que escreveu diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Asaf conhecia a palavra, como você conhece, como eu conheço, mas Asaf parece que estava esquecido da palavra de Deus, porque ele ficava se questionando: cessou perpetuamente a sua graça? E no verso 8 ele continua: caducou a sua promessa para todas as gerações? Leia o Salmo 13, o versículo 5. O Salmo 13, o versículo 5. Você gosta da palavra como eu gosto? Vamos nos alimentar na palavra. Salmo 13, o verso 5.
Quem foi este salmista? Salmo de Davi. Aleluia! Davi tinha uma posição firme. O Davi disse no Salmo 13, no verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Aleluia! Davi não estava com dúvida não, Davi não tinha dúvida, mas Asaf estava duvidoso, a angústia estava arrebentando com aquele homem de Deus. No dia da angústia dele, ele estava no fundo do poço. Será que não tem acontecido o mesmo com você? Você conhece a palavra, querido? E ele pergunta: caducou a sua promessa? Para todas as gerações caducou. Deus não fica velho, Deus é eterno, Deus não fica velho, nem tampouco caduca. Na história do povo, nós temos visto Deus cumprir as suas promessas. Vamos lembrar, Abraão, Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu. Davi, Deus cumpriu a sua promessa com Davi, cumpriu. Irmãos, as promessas do Senhor, elas são fontes de alento, elas são fontes de alegria, elas são fonte de esperança. Não caducam as promessas, porque Deus é fiel. E no verso 9 ele diz: esqueceu-se Deus de ser benigno. O que é benigno? É bondoso, é misericordioso. Irmão, pensa comigo, se Deus deixar de ser benigno, ele fere uma das suas características mais marcantes: a benignidade, a bondade. Na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Asaf continua perguntando aqui no verso 9: terá ele reprimido as suas misericórdias? Novamente está em desacordo com a palavra, irmãos. Esse homem conhecia a palavra e ele está falando tudo que vai de encontro à Bíblia. Abra a Bíblia no Salmo 103, verso 17. 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Como é que a pessoa no dia da angústia fica se esquecendo da palavra que conhece? Que mais? Lamentações 3, 22 e 23, Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas ele diz que reconhece a soberania de Deus. Nós temos experiências com Deus, queridos. Você tem tido experiência com Deus? Tem tido. Deus já se fez presente na tua vida em tantas outras oportunidades. Irmãos, Deus que já agiu antes na nossa vida, ainda é o mesmo para agir hoje, para agir amanhã e para agir sempre. Aleluia. No Salmo 77, vamos terminar nos versos do 11 ao 14, ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Está vendo? Ele começou a se lembrar do que Deus já fez na vida dele. É assim que eu e você precisamos fazer, lembrar de outras situações angustiosas que Deus estava ali presente, do nosso lado, nos dando conforto, nos trazendo a solução. Ele diz no verso 12: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. No verso 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E no verso 14 ele conclui: tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório
o teu poder. Aleluia. Faça uma reflexão neste momento. Eu concluo perguntando: você tem se sentido angustiado? Olha, irmãos, estes dias têm sido os dias da sua angústia? Quem você tem procurado no dia da sua angústia? Os amigos? A solidão? Ou a bebida? Desistir tem sido cogitado por você como sendo o melhor remédio? Qual tem sido a causa da tua angústia? É um problema financeiro? É uma dificuldade no trabalho? É um problema familiar? É um problema de enfermidade? O nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Se é problema de dinheiro, Deus é o Deus da provisão. Se é problema de saúde, Ele é o médico dos médicos. Se é problema de desacerto familiar, problema de contenda, Ele é o príncipe da paz. Meu irmão, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Haverá algo impossível para Deus. Você conhece a palavra, você tem tido experiências com o Senhor, irmão. O que fez o salmista, e que segundo a palavra de Deus, nós aprendemos com ele nesta noite, na hora da sua angústia. Primeiro, faça o que ele fez: eleve os seus pensamentos em oração. Nem que você tenha que passar a noite inteira clamando ao Senhor, levantando as suas mãos para o céu e buscando ao Senhor. Não pare de clamar, busque ao Senhor. Segundo, procure o Senhor de noite, de dia, o tempo inteiro, de todo o teu coração. Terceiro, lembre-se de tudo que o Senhor já fez na tua vida. Quarto, procure fazer isso. Olhe para dentro do seu interior, olhe para dentro de você mesmo, identifique onde, quem sabe, você possa estar falhando, deixando alguma coisa a desejar diante dos olhos do Senhor. Ou então procure que Ele te mostre, que o Espírito Santo te dê o discernimento, o entendimento, que abra a tua mente, para que Ele te mostre o que Deus está querendo com tal situação permitida na tua vida. Quinto, se você não vinha fazendo isso, se você estava que nem o autor da música: eu não tinha coragem nem força para falar com Deus, quebre essas dificuldades, quebre essas barreiras e volte a falar com Deus. O justo vive pela fé. A oração é a forma que nós temos de conversar intimamente com o Senhor. Abra o seu coração numa oração, conta para Ele o que você está sentindo. Ele sabe, mas quando você conta para Deus, é como que Ele vem e lava o teu coração. Ele arranca do teu coração esta angústia que tem te oprimido tanto, que tem feito você sofrer tanto. Ele vai arrancar esta angústia do teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele começou este salmo, o Salmo 77, dizendo assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Faça isto, eleve a Deus a sua voz, confiando que Ele vai te ouvir. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, na hora da angústia, busque a Deus em oração e espere. Ele o ouvirá
Ele o atenderá. Afinal, o justo vive pela fé. Eu quero concluir lhe lembrando o texto de Isaías, capítulo 64 e o verso 4, que a irmã Dalmira me deu quando chegou aqui. 64, quarto de Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera, Deus trabalha, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Confia no Senhor. Salmo 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Você que anda angustiado, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, igreja? Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Está cansado de sofrer, está cansado de chorar, está pedindo um milagre e não vê nada acontecer. Já pensou até em desistir, sair correndo por aí? Como profeta vou falar, Deus mandou te avisar, isto termina hoje aqui. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono para assinar tua vitória. Faz tanto tempo que nem sei se ainda dá pra esperar. Você não fala com palavras, mas Deus conhece o teu ser. Levante as mãos para receber forças para lutar e vencer. Deus te dá ordens para marchar, não te importes com o mar, Ele abre pra você. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono pra assinar tua vitória. Não tenha medo de enfrentar o inimigo tão feroz. Você não pode esquecer que é Deus quem luta por nós. Abatido você pode estar, mas destruído não será. Do céu hoje vai descer um renovo pra você, teu cativeiro vai mudar. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história,
Programa Momentos com Jesus.